E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um The Deep Dive. A gente vai mergulhar de cabeça hoje, hein? Opa, mergulhar onde? Me explica. No devocional Café com Deus Pai. É do Junior Rostirola. Ah, que legal. Conheço esse devocional, é cheio de mensagens inspiradoras. São 366 mensagens, viu? Uma para cada dia do ano. Uau, tá bastante coisa, é? É para te acompanhar o ano todo, sabe? Mas calma, a gente tá aqui para te ajudar a navegar nesse mar de reflexões. Boa. Que bom que vocês vão dar uma força pra gente, porque sozinho é difícil digerir tudo. É como se a gente fizesse um cafezinho bem forte com a essência do devocional, sabe? Só com os insights mais importantes. Para te dar aquele gás no dia a dia. Adorei a analogia. E já que a gente tá falando de café, qual foi a mensagem que mais te marcou de cara? Tem cada história poderosa nesse livro. Sabe aquela do pai que dava um nó no lençol do filho com um beijo de boa noite? Que linda. Essa história é demais. É, né? Me tocou muito. E ela já introduz a ideia central do Rostirola. Deus no centro. Deus no centro. É sobre reconhecer a presença de Deus nos detalhes, sabe? Nas pequenas coisas do dia a dia. Até num simples nó, num lençol. Entendi. Tipo, sintonizar nosso radar para captar a presença de Deus em tudo. Exatamente. E o Rostirola coloca isso de forma bem clara. Ele fala, tudo que você precisa saber hoje é que nada parte de você. Tudo começa em Deus. É, poderosa essa frase, né? Mas e na prática? Como a gente coloca esse Deus no centro no corre-corre do dia a dia? Ótima pergunta. O Rostirola fala da importância da entrega, da confiança e da obediência. A entrega, a confiança e a obediência a Deus. É isso aí. É reconhecer que a gente depende de Deus para tudo. Ele é a nossa fonte de força e direção. Entendi. Mas e quando a gente o Junior conta sobre a vez que ele teve que vender a moto por dirigir sem carteira. Como a gente lida com isso? Boa. É aí que entra a segunda lição do Rostirola. Aprender com as experiências. Aprender com as experiências. Com os erros também. Isso. Ele usa momentos da própria vida para mostrar que errar faz parte. O importante é tirar lições valiosas e usar para crescer. Faz sentido. A gente costuma ser muito duro com a gente mesmo, né? Pois é. E o Rostirola não foge de falar sobre os perrengues da vida. Inclusive, ele até incentiva a gente a encarar nossos gigantes. Essa parte eu adorei. Enfrentando gigantes. Verdade. E ele usa a história de Davi e Golias, né? Para mostrar que a gente não precisa ter medo. Nossa força vem de Deus. Exatamente, o Rostirola coloca. Entenda que suas atitudes definem aonde você vai chegar. A gente precisa ter essa força e essa fé para ver seus desafios, né? E falando em fé, lembra da história da mulher que foi curada só de tocar nas vestes de Jesus. Que exemplo de fé, né? Nossa, essa história de arrepiar. De mostrar o poder da fé, né? E o Rostirola fala muito sobre isso. Ele acredita que a ferramenta para a gente acessar o poder de Deus, viver o sobrenatural, ele diz, a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver o milagre. A fé move montanhas. E por falar em coisas grandiosas, o Júnior também explora bastante a questão do propósito, né? De descobrir o plano de Deus para a nossa vida. Sim. E ele usa o profeta Jeremias como exemplo. Escolhido para a missão antes mesmo de nascer. É mesmo. Mas como a gente descobre esse chamado? Qual é o plano de Deus pra gente? O Rostirola dá algumas pistas. A gente precisa estar conectado com Deus, sabe? Ouvir a sua voz, buscar a sua orientação. Ele fala, quando você crê que Deus faz, no tempo certo, você vive o sobrenatural. Faz sentido. Mas como a gente ouve essa voz de Deus no meio de tanta informação, tanta coisa acontecendo, é difícil, né? A gente precisa silenciar o barulho do mundo, né? Criar espaço para ouvir a voz de Deus. E como a gente faz isso? Me dá uma dica. O Rostirola sugere a oração, a leitura da Bíblia, a meditação. Reservar um tempo para se conectar com Deus, né? Exatamente. Se desligar um pouco das distrações e buscar essa conexão. E quando a gente se sente fraco, sem saber para onde ir, a gente lembra da história de Davi, da mulher que tocou em Jesus. A gente se agarra na fé, busca forças em Deus e pede a Ele sabedoria para continuar. A jornada de fé tem seus desafios, mas vale a pena, né? Com certeza. E a gente não tá sozinho nessa jornada. O Rostirola fala da importância da comunidade, de ter pessoas que nos apoiam. É como ter um grupo de amigos para compartilhar um café, trocar experiências, né? É isso aí, buscar essa comunidade que nos impulsiona para cima. Preparado para mais um cafezinho com Deus Pai. Opa, tô pronto. E aí, o que mais o Junior Rostirola tem pra gente nesse devocional? Ele fala da importância de viver uma vida autêntica, sabe? Sem máscaras. Como assim? É ser quem a gente é de verdade. Sem tentar ser quem a gente não é. Me entendi. E o Rostirola fala sobre isso no devocional. Sim. Ele até usa uma frase bem marcante. Deus não te chamou para ser uma cópia, mas para ser original. Gostei dessa frase. É sobre sermos nós mesmos. Abraçar a nossa individualidade, os nossos talentos, a nossa história, sabe? Ser a nossa melhor versão, né?
mas sim tentar se encaixar em um molde. Exatamente. E ele lembra que Deus nos criou de forma única, com um propósito especial. Mas e o medo de ser quem a gente é? De ser julgado, rejeitado. Ele fala sobre isso também. Ele encoraja a gente a confiar em Deus, sabe? Buscar a aprovação dele acima de tudo. E faz sentido, a opinião de Deus é que importa. E quando a gente coloca Deus no centro, a gente se liberta da necessidade de agradar todo mundo. Não é verdade? A gente se liberta da pressão de ser perfeito. Exatamente. A gente passa a viver com mais leveza, liberdade e autenticidade. Legal. E essa autenticidade a gente leva para todas as áreas da vida. Sim, o Rochirola fala disso nos relacionamentos, no trabalho, em tudo. Uma vida congruente, né? É, agir de acordo com os nossos valores, a nossa fé. Mas e quando a gente erra, falha em ser autêntico. Aí a gente lembra da mensagem do Rochirola sobre aprender com as experiências Reconhecer o erro, pedir perdão. e buscar fazer diferente, né? Sim. E o Junior sempre lembra da graça de Deus. Que a gente não precisa ser perfeito. Deus nos ama de qualquer jeito. E essa graça nos ajuda a melhorar, né? Sim. A crescer e a amadurecer. E por falar em crescer, o Rochirola também fala sobre a importância da oração. A oração. Buscar Deus em todos os momentos. Ter um relacionamento com Ele. Mas e quando a gente não sabe que orar? Ele diz pra gente abrir o coração, sabe? Falar com Deus como se fala com um amigo. Tem medo, né? Deus nos ouve, se não importa com a gente. Ele vai nos dar a direção. A oração não é só pedir, Não. né? É agradecer, louvar, adorar a Deus por tudo. É verdade. Ser grato por tudo que ele faz. E quando a gente cultiva essa gratidão, a nossa perspectiva muda. A gente passa a ver a vida com mais esperança. Sim, com mais alegria. E a gente passa a valorizar as coisas simples, os momentos, as pessoas. E falando em pessoas, o Rochirola fala sobre relacionamentos saudáveis, né? Sim, amizades verdadeiras, família unida, amar o próximo como a gente ama a si mesmo. O amor é a base de tudo. E quando os relacionamentos são difíceis, Hum, com conflitos, mágoas, aí a gente precisa perdoar, né? é isso que o Rochirola fala. Perdoar, se libertar da amargura, buscar a reconciliação. Mas perdoar é tão difícil. É um processo, né? Leva tempo, exige humildade. E como a gente perdoa alguém que nos machucou muito? O Rochirola incentiva a gente a pedir ajuda para Deus Pedir força para perdoar. e confiar que Deus vai curar as feridas do passado. Ele fala que o perdão é como um remédio para a alma. Que liberta da dor do ressentimento. Exatamente. A gente se liberta do passado e vive o presente com paz. E por falar em paz, o Rochirola fala bastante de paz interior, né? Sim. Ter tranquilidade, confiar que Deus está no controle. Mas como a gente encontra essa paz quando tudo parece estar desmoronando? O Rochirola sugere a oração, a meditação, o silêncio para ouvir Deus. É se conectar com ele. E confiar que Ele está no controle. A paz interior não é a ausência de problemas. É saber que Deus está com a gente. Exatamente. E Ele nos guia e nos protege. O Júnior Rochirola é incrível, tantos ensinamentos importantes. E a gente ainda vai continuar explorando. Tem muito mais para ver. Tô curioso para saber o que mais o Júnior Rochirola tem para compartilhar com a gente. Ele nos leva a pensar sobre legado. Legado, tipo o que a gente deixa para trás. Qual a marca que a gente quer deixar no mundo? O que as pessoas vão lembrar da gente? Nossa, que pergunta profunda. É verdade. O Junior nos convida a refletir sobre o impacto que a gente quer ter na vida dos outros. E como a gente faz isso? Ele fala pra gente viver uma vida intencional, sabe? Intencional. Fazer escolhas que contribuam para um legado positivo. E que tipo de legado a gente pode deixar? Ele dá vários exemplos. Um legado de amor, de compaixão, de serviço. Faz sentido. A gente pode ser um exemplo de fé, de esperança, inspirar as pessoas a serem melhores. É verdade. Mas como a gente coloca isso em prática? Começando com pequenos gestos no dia a dia. Um sorriso, uma palavra de encorajamento. Pequenas atitudes que fazem a diferença, né? Exatamente. E ele lembra que a gente não precisa ser famoso ou rico para deixar um legado. Qualquer um pode fazer diferença, né? Com certeza. O importante é ter um coração generoso, um desejo de fazer o bem. E por falar em fazer o bem, o Júnior Rochirola fala muito sobre generosidade, né? Sim. Compartilhar o que a gente tem, ser bênção na vida das pessoas. Mas quando a gente não tem muito para dar, tipo, quando tá passando por dificuldades. Ele lembra que a generosidade não é só dinheiro. Entendi. É sobre o nosso tempo, o nosso talento, o nosso amor. É verdade. Que até fala, a generosidade é um investimento que sempre retorna com juros. Que legal. Quando a gente é generoso, a gente recebe muito mais do que dá. Faz sentido.
A gente sente a alegria de fazer o bem, a gratidão das pessoas. E essa generosidade a gente leva para todas as áreas da vida. Sim, família, amigos, trabalho, comunidade, em tudo. Ser generoso com todo mundo. E o Júnior também fala sobre a importância da coragem, né? Sim, enfrentar os medos, lutar pelos sonhos, não desistir. Ele usa a história de Davi e Golias, né? Davi era só um jovem pastor que enfrentou um gigante. Que exemplo de coragem. E o Rostirola fala que a coragem não é a ausência de medo. Então, que coragem? É a decisão de agir mesmo com medo. Entendi. Mas como a gente encontra essa coragem? Confiando em Deus, buscando a força dele. Lembrando que a gente não está sozinho. Deus está sempre com a gente. E ele nos ajuda a vencer. O Rostirola fala, a coragem não é a ausência de medo, mas a presença de Deus. Uau, que forte. Quando a gente sente medo, a gente precisa se lembrar que Deus está com a gente. E que ele é maior que qualquer gigante. É isso aí. E por falar em vencer, o Junior fala bastante sobre a importância da fé. A fé que move montanhas. É essa mesma. A certeza de que o que a gente espera vai acontecer. Mas como a gente fortalece a nossa fé? Lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, ouvindo histórias de fé. E pedindo para Deus aumentar a nossa fé, né? Exatamente. A fé é um presente de Deus. A gente precisa cultivar ela. Cuidar da nossa fé como se fosse uma plantinha. É uma boa analogia. E não desanimar quando a nossa fé for provada. Deus está no controle. Ele sempre está. E por falar em confiar em Deus, o Júnior também fala da importância da esperança. A esperança de um futuro melhor. Sim. A certeza de que Deus tem um plano perfeito pra gente. Mas e quando tudo parece dar errado? Como ter esperança? O Rostirola diz pra gente ler a Bíblia, meditar nas promessas de Deus. Buscar a Deus em momentos difíceis. É isso. A esperança nos sustenta, nos motiva a continuar. A gente termina esse mergulho com o coração cheio de esperança, né? Com certeza. O Júnior Rostirola nos deixou tantos ensinamentos valiosos. É como guia para a vida. É verdade. Ele nos ajuda a viver uma vida mais plena, mais feliz e mais próxima de Deus. E a gente viu que a jornada de fé é uma aventura incrível. Cheia de altos e baixos, mas que vale a pena ser vivida. E o melhor é que a gente está sozinho. Deus está com a gente. E a gente tem um ao outro e as mensagens inspiradoras do Junior Rostirola. Que a gente possa levar esses ensinamentos para a vida. E fazer a diferença no mundo com o amor de Deus. Valeu por mergulhar com a gente no Café com Deus, Pai. Até a próxima. E que Deus abençoe você.